Bom dia, pessoal! Abençoado dia a todos vocês. Eu sou Sandra Matias do canal Pequena Costura e hoje eu vou trazer para vocês um vestidinho de 2 anos da nossa série Vestidos. Separei os tecidos aqui, ó. Separei os tecidos, vou mostrar as medidas para vocês. Vou deixar o molde no link na descrição desse vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês um modelinho de 2 anos, um vestidinho da nossa série Vestidos. A nossa saia vai ser essa aqui, ó, esse tecidinho. O corpinho vai ser azul. Eu vou passar para vocês as medidas agora, pra gente já fazer esse modelinho. A nossa saia, ela vai ter 1,37 por 1,25 de largura, altura 27, largura 1,35. A parte que a gente vai usar para fazer o corpinho tem 28 de altura por 52 de largura. O corpinho vai ser um corpinho forrado, é um vestidinho verão. Eu cortei 2 tiras do mesmo tamanho, de largura 1,35 por 6 centímetros de altura, pra gente fazer um detalhezinho na barra. Cortei também essas 2 tiras aqui, eu cortei 2 tiras pra gente fazer a alça. Essas tirinhas, elas têm 3 de altura por 54 de largura. Eu fiz elas tipo um viés, ó. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Ó. Eu dobrei ela aqui, ó. E vou dobrar novamente. Vou passar uma costurinha aqui, ela vai ficar tipo um viés pra gente fazer a alcinha que vai... Depois a gente vai amarrar aqui, ó, e dar um lacinho aqui em cima. Por isso que eu fiz tipo um viés. Esse aqui vai ser o nosso molde de hoje. Do corpinho, a parte de cima. Vou mostrar de pertinho para vocês verem as medidas. As medidas aqui, ó. Aqui estão as medidas, tá vendo? Eu deixei aqui, ó, porque a gente vai costurar por dentro. Deixei meio centímetro porque a gente vai costurar por dentro e depois nós vamos rebater essa costura, né? Então, eu deixei esse meio centímetro aí, tá bom? Então, o mesmo tamanho que vai ser a frente, vai ser as costas. Por isso que eu estou mostrando somente esse modelinho. Esse modelinho aqui, esse molde, a gente corta ele dobrado, tá bom? Então, eu vou cortar ele com vocês agora e a gente já vai começar a nossa peça de hoje. Olha o tecido que fofo, que gracinha. Então, aqui, ó, é a beiradinha, a barrinha que eu falei, que nós vamos passar no finalzinho do vestido. Eu vou passar a overlock aqui em cima e vou passar embaixo e depois vou dar uma franzidinha aqui no meio, para ficar um rico detalhezinho pra gente colocar na barra. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, pessoal, eu vou começar passando a overlock aqui, então, nas barrinhas. E vamos, então, fazer a barrinha primeiro. A barrinha da saia, tá bom? Vamos lá, eu vou pra máquina agora, vou costurar e a gente vai ver como que ficou a barrinha. Vou passar o overlock aqui, desse lado e desse lado, então, para depois a gente franzir a barrinha. Eu vou estar emendando as 2 tiras para ficar uma só. Vou emendar as 2 tiras, vou passar o overlock de um lado e do outro lado pra gente franzir depois. Passado a barrinha, então, dos 2 lados, ó,
Passei overlock em cima, overlock embaixo, ficou assim a nossa barrinha. Quem não tiver overlock pode fazer na máquina doméstica normal. Durante muitos anos eu fiz vestidinho para fora na máquina doméstica, depois que eu consegui comprar as máquinas industriais. E vai ficar assim, ó. Agora a gente vai passar um franzidinho aqui no meio, ó. Vamos passar uma costura, a gente vai deixar o ponto da máquina reta, o ponto frouxo, pra gente ir franzindo aqui assim, ó. Nós vamos franzir aqui o meio agora, tá bom? Aqui na máquina reta, vamos passar a costura aqui no meio, alinhar o meio certinho, passar a costura pra gente fazer o franzido. Passei a costura então, ó, de fora a fora, e como eu sempre faço, aqui na pontinha, peguei as duas linhas, dei um nozinho, e agora a outra pontinha que ficou das duas linhas, eu puxo uma linha pra franzir. Ó, vou puxando a linha, conforme eu vou puxando, ela vai franzindo, ó. Conforme eu vou puxando, ela vai franzindo. Pessoal, então, feito o franzido, ó, fiz todo o franzidinho do tamanho da saia. Ó, a gente vai colocar aqui, ó. E aí eu vou passar, ó, vou colocar esse franzidinho aqui, na barrinha da saia. Então, eu fiz o franzido do mesmo tamanho que a saia, tá? Vou mostrar de pertinho pra vocês como que vai ficar. Ó, aqui a pontinha da saia, a gente vai fazer esse franzidinho aqui, ó. A gente vai costurar ele na barrinha da saia. Aqui a saia, eu vou passar uma overlock aqui na parte de cima e na parte de baixo, pra mim franzir a parte de cima, pra mim pregar a barrinha embaixo, pra gente já terminar a saia, tá bom? Passei aqui, ó, overlock na saia, na parte de cima e na parte de baixo. Agora, nós vamos pregar o barradinho embaixo. Estou aqui, então, com a saia, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Esse barradinho, eu vou pregar aqui na barrinha, porém, eu vou pregar ele deixando sobrando aqui, ó. Então, o meio do barradinho aqui, eu vou pregar aqui, ó. Assim, ó. Ó, vai ficar esse pedaço sobrando aqui, tá, ó. Então, vamos lá, vou costurar agora e já mostro pra vocês como ficou. Pregado barradinho, então, na nossa saia, ficou assim, ó. Agora, nós vamos passar uma costura aqui em cima e vamos franzir essa costura para finalizar a nossa saia e depois nós vamos fazer o corpinho, ó. A você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários, deixe o seu like. As pessoas que estão entrando agora no meu vídeo, que clicou aí sem querer e que gosta da costura, a costura é possível para todos, né? Não precisa ter formação acadêmica para costurar. Se você pegar aqui o passo a passo e olhar os vídeos, você vai aprender a costurar e vai criar roupas lindas. Porque eu na costura, eu comecei assim também, eu não tenho formação acadêmica em costura. E durante muito tempo eu criei os meus filhos com o dinheiro da costura, trabalhando com costura. Eu morava no apartamento da CDHU, era muito pequeno, eu não tinha condições de pagar aluguel para um ateliê, e o meu ateliê era na sala da minha casa. E eu fazia capas de sofá, fazia cortinas, depois comecei a fazer vestidos infantis. Então, quer dizer, qualquer um pode costurar. E a costura é uma fonte de renda? É sim uma fonte de renda, basta você querer. Às vezes as pessoas falam, mas ninguém sobrevive da costura. E eu tô aqui, eu sobrevivi da costura. Durante muito tempo a costura foi o meu sustento. E eu amo costurar.
Franzida, então, a nossa saia, ó, ela ficou assim, ó, toda franzidinha, ó. Agora, nós vamos fazer o corpinho da saia. Aqui está, então, o tecido do corpinho. A gente vai medir aqui. Vou colocar o molde. Vou colocar o molde aqui, nós vamos cortar o corpinho e montar. Dobrei o tecido, ó, dobrei o tecido. Com o tecido dobrado, nós vamos cortar o corpinho. Lembrando que tem que ser duas partes da frente, duas partes de trás do mesmo tamanho, para ele ficar forradinho. Então, vamos lá, vou cortar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A parte da frente e a parte de trás. E aí, ó, cortei dois, por quê? Porque vai ficar forradinho, ó. Cortada, então, a parte da frente, forradinha, a parte das costas. A parte das costas, forradinha também. O que nós vamos fazer? Nós vamos unir essas partes agora e vamos costurar elas, tá legal? É agora que chegou o momento da gente passar a costura aqui no viés, né? Aquela fita que eu dobrei, que nós fizemos um viés. Eu vou passar uma costura nela aqui, ó. Porque ela está aberta, eu dobrei, passei no ferro, fiz o viezinho. Agora eu vou passar a costura aqui pra gente fechar ela, porque ela vai ser a alça do nosso corpinho. O nosso corpinho vai ficar assim, ó. Vai ter uma alcinha aqui, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vai ter uma alça aqui e uma alça aqui. Então, eu vou passar a costurinha em volta dela e aí a gente vai montar o nosso corpinho. Passei aqui, então, ó, nosso viés está pronto, ó, que vai ser a nossa alcinha. Agora, a gente vai montar o corpinho. O viés que nós fizemos, ó, nós vamos cortar ele aqui ao meio, porque um vai ficar desse ladinho de cá, o outro do ladinho de cá, para os dois se encontrarem para fazer um laço. Então, aqui, ó, nós vamos fechar a costura. Nós vamos fechar a costura aqui. Essa aqui a gente deixa aberta. Nas duas partes, a gente vai fazer isso. Passar as costuras aqui. E na lateral deixa aberta. Então, agora é hora da gente pregar o viés para poder ficar assim, ó. Vai ficar assim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele pro lado de dentro. E vamos passar uma costura aqui para prender ele. Então, aqui, ó, no corpinho, tá vendo? Eu fiz a costura em volta, ó. E coloquei a fitinha aqui por dentro, ó.
Quando a gente virar, ó, eu não costurei as laterais, ó. Prestem atenção que eu não costurei as laterais, só costurei aqui em cima, a parte de cima. Quando nós virarmos aqui, ó, vai ficar assim, ó. Olha como que já ficou. Eu vou passar o ferro e vou passar uma costura rebatida aqui, mas antes de rebater a costura e de passar o ferro, nós vamos abrir aqui, ó. Deixar ele abertinho assim. Ó. Frente com frente, ó. Nós vamos fechar aqui, ó. Fechar as duas partes. Unido então as duas partes, ó, costurei aqui, fechei do lado e fechei do lado. Já temos o corpinho do nosso vestido. Ó, uni os dois lados, tá vendo, ó? Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o ferro aqui pra gente prespontar e pra gente unir a saia ao corpinho, tá bom? Pessoal, então, uni os corpinhos, uni os dois corpinhos, passei o ferro e passei, ó, a costurinha aqui em volta, ó. Prespontei tudo aqui, ó. Prespontei aqui. Agora, a gente vai unir a saia ao corpinho e aqui em cima, ó, a gente dá um lacinho. Aqui está a saia, eu já fechei ela, ó. E agora a gente vai unir a saia ao corpinho, assim, ó. Então, eu uni aqui a saia, ó, uni a saia com o corpinho, né? Já tinha passado presponto e ficou assim, ó, o nosso vestidinho, ó. Aqui eu já fiz o lacinho, ó, pra vocês verem como que ia ficar, dá pra regular, né? Fazer um lacinho menor ou maior, às vezes a criança cresce um pouquinho, aí dá pra regular o lacinho. Então, o nosso vestidinho de hoje ficou assim, ó. Ó, esse foi a nossa criação de hoje. Como ficou babadinho.